É de São Paulo? E aí? Tudo bom, bem, cara? Antílio? Legal, bom te receber aqui. Bom estar aqui. Buraco do Oráculo, esse nome é tão bom, Buraco do Oráculo. Onde Pois surgiu é. essa expressão, Buraco do Oráculo? O grupo ele surge, né, como resultado de uma oficina de teatro, né? Isso em 1998. Isso quer dizer que a gente vão 20 anos. 20 anos, né? 20 anos. E havia necessidade da gente tirar um nome para participar. Batizar grupo é um problema, né? É um problema. Imagina um grupo de 31 pessoas para ser Nossa, batizado. cara, quanto palpite que deve ter aparecido. Todo mundo queria ser o dono, queria colocar o nome na criança. Eu que dei o nome. Exato, foi bem por aí. E aí a gente começou, como estávamos ali em 98, final do milênio, então a gente se discutia muito que em 2000 o mundo ia acabar. Né? O Então, bug do milênio, lembra disso? O bug do milênio, essas coisas todas, né? E aí começou a falar, e a gente também tinha um espetáculo que tratava sobre a exploração da fé, chamado A Igreja do Pastor Pedir Mais Cedo. Pedir mais cedo, né? Então, ficou uma discussão. Então, o mundo vai acabar, tem esse espetáculo, tal. Então, assim, é um oráculo, vai ser um buraco, tal. E aí a sonoridade dos nomes ficou legal. Buraco do Oráculo. Tempos depois, a gente vê que, intuitivamente, a gente colocou o nome de uma fonte que tem na Itália, onde tem uma boca, que é um buraco, e esse buraco é como se fosse um oráculo. As pessoas colocavam a mão para saber a verdade. Né? Se falasse mentira, esse buraco comeria a mão, né? Fecharia a mão. Então a gente adorou essa ideia. Então a gente casou as duas coisas e pensou, então buraco do oráculo pode-se dizer que é a boca que diz as verdades. Que diz as verdades. Né? 20 anos, então, o grupo. 20 anos de história. Surgiu lá em São Miguel. Surgiu dentro da oficina cultural Amácio Mazzaropi, região leste também, ali no Brás, né? Mas a maioria das pessoas eram moradores da Zona Leste, né? E a gente tinha muita relação entre a oficina cultural do Mazzaropi, que era no Brás, e a oficina cultural Luiz Gonzaga, que é lá em São Miguel Paulista. Avenida Tito, né? Marechal Tito. Isso, né? Na região ali. Então, com isso, né, em 2002, o grupo passa a levar suas atividades mais para a região de São Miguel Paulista, fazendo de início uma mostra de teatro, a primeira mostra de teatro de São Miguel Paulista do Buraco do Oráculo, né, que, já adiantando os assuntos, esse ano a gente chega à 11ª edição. Caramba! Né? Então, quer dizer, e aí desde então a gente vem atuando pelas praças da região, né? Claro que a gente descobre que São Miguel é um recorte da cidade, né? É um bairro de periferia, um bairro afastado do centro, que se assemelha a tantos outros bairros. Muito populoso. Muito populoso, né? Forte imigração nordestina, né? Um bairro formado, praticamente um bairro dormitório, né? De muitos trabalhadores, né? E a gente sai um pouco de São Miguel também. Eu falo bastante de São Miguel, mas a gente também vai circular outros bairros que têm essas mesmas características. Mas preferencialmente ali na região leste. Sim, mesmo, basicamente né? preferencialmente lá. né? Eu me lembro que nessa época que você está falando do surgimento do Buraco do Oráculo, era uma região extremamente carente de atividades culturais. Você tirando lá a Casa de Cultura, Gonzaga, né? Sim, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, não havia praticamente mais nada, né? Não. Como é que está hoje? Olha, hoje assim, a gente avançou um pouco e ao mesmo tempo regrediu. Avançou porque também construiu-se alguns equipamentos pelos céus. Né? Chegaram na região 2 céus, né? Dois, né? Pouco, né? Pouco. Para pelo tamanho da região, tamanho da região são poucos, né? Tem uma oficina, uma casa de cultura do município, mas essa oficina cultural da qual a gente está se referindo, ela foi fechada. Em 2015, ela teve suas portas fechadas, né? A Luiz Gonzaga foi fechada, o que deixou órfão muita gente, porque se a gente lembrar a história, você pisou naquele chão durante tempos atrás, você sabe que foi um grande celeiro de produção de grupos, né? O Buraco do Oráculo passou por ali, o Pombas Urbanas, um importante grupo que também tem uma atuação... Cidade Tiradentes, né? Tá radicado na cidade de Tiradentes hoje, também nasceu ali dentro, pelas mãos do Lino Rojas, né? Então, assim, é uma pena uma região tão florífera, de gente tão apreciadores de fazer artísticos, né? Que acaba perdendo seu equipamento. A Raul Seixas ainda existe? Raul Seixas ainda existe. A gente mal sabe se as coisas estão em funcionamento, não está. Né? São Paulo é uma cidade-país, né? É muito grande, né? Então a gente às vezes não sabe o que acontece em alguns extremos, né? A Raul Seixas ela foi reformada em Itaquera, né? Que é um bairro vizinho, né? E continua com suas atividades. Né?
Agora, você estava falando da história do Buraco do Oráculo, a formação de vocês lá no Mazzaropi, depois lá na Luiz Gonzaga, tal, não sei o quê, e tem uma passagem aí, uma participação do Edinaldo Freire nessa história. Sim, Edinaldo, a gente fala que o Edinaldo é nosso pai, né? Nosso segundo pai. O primeiro, o João Carlos Andreasa, o Joca Andreasa, ele que coordenou o núcleo de teatro que deu origem ao grupo, e logo depois a gente ingressa num projeto chamado Projeto Dema Guerra, que hoje acontece pelo interior do estado. Na época acontecia na cidade aqui de São Paulo. Né? Isso é importante a gente tocar nesses assuntos para dizer o quanto é importante e tem valor as políticas culturais, né? Aquelas políticas que estruturam grupos, que estruturam saberes, né? Então, Edinaldo Freire, para a gente, foi o grande mestre. Foi por meio dele que a gente tomou contato com uma comédia popular, com o teatro popular, né? Com esse teatro crítico, né? Esse teatro que se aproxima do teatro de feira, do teatro de Mamulengo, né? Que tem um pé lá na Comédia dell'Arte. Tem um pé lá na Comédia dell'Arte. É uma coisa que vem de... Ele sabe né? que nós somos herdeiros de tudo isso. Dessa tradição toda, exatamente. Né? O teatro em si deve muito a esses fazedores, né, que saíram com seus carroções pelos interiores, pelas feiras e tudo mais. Né? Mas Edinaldo é uma pessoa muito importante na nossa trajetória. Né? Durante 2 anos, tudo que a gente aprendeu como formação, tanto de técnicas quanto de estrutura de grupos, né? A gente teve o Edinaldo como referência. E a dramaturgia também, dramaturgia, né? Porque ele trazia muita coisa para a gente, do Luiz Alberto de Abreu, né? Um pouco do Carlos Alberto Sofredini. Então, que referência melhor para quem está começando a fazer teatro, de você tomar contato até pessoalmente os mestres ali, com desse teatro popular, né? Exatamente, os mestres, né? Que a gente sempre tem que dar referência a essas pessoas. Né? A gente tem umas fotos aí, vamos começar a mostrar umas fotos. O Buraco do Oráculo está fazendo agora a 11ª, que você falou? 11ª mostra? Não, é a circulação. Mostra, essa é a circulação. Essa é a circulação. Essa é a circulação que a gente denominou circulação residência. Circulação né? residência. A gente vai para o território de grupos parceiros. Né? Então, o primeiro é o grupo Rosas Periféricas, que é um grupo de teatro jovem, né? Que surgiu há uns 3 anos atrás, né? E atua na região de São Mateus. Bairro próximo. Então a gente está residindo. Circulando por ali, quer dizer, vai passar um tempo lá e tal. Vamos dar uma olhada em umas fotos que a gente tem aí, você vai explicando para a gente as características. Olha que legal. Isso remete bem à Comédia dell'Arte mesmo, hein? Remete bem à Comédia dell'Arte. Isso é uma máscara de cabeça, é a atriz Lu Coelho, né, integrante do grupo, integrante e uma das fundadoras também do grupo, né, no espetáculo Encantamento da Rabeca, né? Encantamento da Rabeca. Daqui a pouco a gente vai mostrar trechinhos dos espetáculos também. Mais fotos, vamos ver. Aí é uma apresentação na rua, num espaço, aberto, rua, né? Isso, a Luísa Galavotti, né, uma integrante jovem do grupo, né, digamos assim, nossa mais nova integrante, né? Está com a gente há cerca de 2 anos, né? Numa apresentação do espetáculo Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro. Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro. Que é um espetáculo de poesias. A gente leva poesias para a rua, né? Espetáculo montado em cima de uma técnica chamada de cenopoesia. Que não é assim, é usar o poema como forma dramatúrgica. Mas, além disso, não é tão somente declamar poema ou recitar o poema, é vivenciar o poema, junto com o público, né? Teatralizar o poema, exatamente. Né? Aí é a mesma peça. A mesma peça. A música é uma constante, né, nas apresentações. Sim. O teatro de rua se serve muito da música mesmo, né? Sim, a música ela é o grande chamariz para a rua, né? Eu acho... Você bater um bombo na praça, pronto, já. Exatamente. É bem isso mesmo, né? Tanto que a gente tem até um bumbo lá atrás tocando. Bater um bumbo na praça, a gente chama. Né? Esse é o rei da peça, né? Maquiagem e cenografia não, adereços, são sempre coisas muito chamativas, né? Precisa ser também, né? Precisa ser, né? O teatro de rua ele tem que basear um pouco nessa coisa hiperbólica, né? Essa coisa gigante, né? Que para chamar atenção mesmo. Fazer a pessoa parar para ver o que é aquilo. Né? Não que o contrário também não possa ser. A gente teve já espetáculos, né? E o próprio rei também tem momentos assim que essa coisa intimista também funciona. A partir do momento que você coloca um estado de graça na praça, né? Se instala, na praça, você tem ali. Claro que você não tem os recursos do teatro fechado, né? Você não tem iluminação, você não tem uma cenografia mais cuidada. Exatamente. O grupo, você tem um núcleo fixo, né, do grupo? Sim. Tem um núcleo de pessoas que são
Vamos dizer, a estrutura do grupo. Sim, somos assim. os 5 ali, né? São esses 5 Misael Alves, a Lu Coelho. Você está ali? Estou ali no meio ali. Ali no meio, dá para ver aquela carequinha ali, agora que eu vi. Né? Mais fotos. Aí já é um espetáculo, já é num palco, né? Tá, essa foto é do grupo que a gente que vai nos receber, o Rosas Periféricas. Rosas né? Periféricas, com o espetáculo A Rádio Popular da Criança, né? É um espetáculo infantil, né? Essa apresentação é em espaço fechado, mas é um trabalho também que eles levam para espaços abertos. Né? O Rosas Periféricas é um grupo interessante. Há cerca de 3 anos, né, eles me convidaram para dirigir um trabalho deles, né, para fazer um trabalho de teatro de rua, né. Eu não os conhecia, né, e eles tomaram contato com a história do buraco e com um pouco do que eu trago da minha trajetória, e houve um lançamento bem bacana. Eles estavam numa produção de um espetáculo que narrava as histórias do bairro, que eles moram na região ali de São Mateus, um pouco já chegando ali em Mauá, onde tem uma nitroquímica também, um polo da Petrobras, né? E eles queriam falar sobre a região e criaram um espetáculo que dialogava com toda essa situação, um bairro que surgiu em torno dessa instalação, né? E aí eu trabalhei com eles durante um tempo, né? E ficou essa parceria, né? Agora com essa nossa circulação... Uma das residências vai ser lá. Uma das residências vai ser lá. Aham. Tem mais fotos? Tem mais fotos para a gente ver? A circulação já começou semana passada, dia 6, né? E vai até dia... Até dia 21. 21. Né? Quer dizer, cada semana, num lugar diferente... na mesma praça, o que muda são os espetáculos, né? Na mesma praça. Na mesma praça. O que muda, né, são os espetáculos. Agora a gente vai ter dia 20 a Rádio Popular da Criança, né? E dia 21 o Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro, né? Essa praça Oswaldo Luiz da Silveira, que fica no Parque São Rafael, lá em São Mateus. E como é que funciona? Tem um horário definido? Às 16 horas. 16 horas, sempre às 16 horas. Sempre às 16 horas. Legal. Vamos ver os trechinhos aí? Eu acho que o primeiro trecho que a gente tem, se não me engano, é de uma peça que eu adoro o nome, o Cuscuz Fedegoso. Vamos botar um trechinho, a gente vai comentando aqui em cima. Essa coisa do teatro na rua é muito curioso, né? Porque você chegar num espaço, se apropriar daquela área ali, chamar a atenção do público, né? E começar a desenvolver. Você tem uma dramaturgia toda específica para isso, né? Sim. No caso do Cuscuz em específico, é o espetáculo mais rua que a gente tem. Mais rua. Mais rua, porque ele está muito próximo do artista de rua, daquele que tira da rua seu sustento, daquela questão das feiras livres, né? Onde a gente coloca um pouco a mão na tinta e faz um espetáculo próximo ao bufão, próximo carrega ao grotesco, mais, né? Carrega mais. Exato. E ele é um espetáculo cômico, né? Onde a gente utiliza o humor como uma questão crítica, né? Conta a história de um pedinte que está nas ruas pedindo, e ele usa de uma estratégia, né? Tudo que ele come, ele não descome, não coloca para fora, ele guarda no estômago, por isso que ele tem um barrigão e tal. E aí quando dá fome, ele faz igual os ruminantes, rumina a comida. Rumina a comida. História maluca, né? A questão do realismo fantástico, do realismo grotesco, tá tudo aí. Coisas que a gente pegou com o Edinaldo Freire. Com o Edinaldo Freire. Agora, requer do ator também um jogo de cintura muito maior, claro, né? Porque você tem interferências, né? Total. Passa uma ambulância, um carro de polícia, um ônibus, uma puta barulhão, gente que atravessa. Gente que atravessa, gente que é contaminada e se sente na vontade de interagir. E se coloca como ator, e aí você tem que jogar com isso, né? Você tem que brincar. Nesse espetáculo mesmo que está passou o trecho, ele aconteceu numa mostra em Parelheiros, né? Isso no ano passado. E em determinado momento, um vendedor de rua, que era que vendia coisa lá, entrou no espetáculo e se tornou um personagem. E isso cabe a gente ter o jogo de cintura, ter as nossas cartas nas mangas, né? Coisas administrar isso. Não dá pra gente pedir para sair, ou sair, não, você tem que colocar ele no jogo e ali achar meios para, ou deixa o jogo com ele, que às vezes a interpretação dele e o que ele traz de elementos tão mais interessante do que o nosso. E o público gosta de ver isso. Gosta de ver isso, exatamente. Gosta de ver o ator na rua, ali, se virar. Exposto a essa situação. Se vira com isso, né? Agora, o que ele vai fazer? Né? Sempre há uma tríade, né, que fala, no teatro de rua, sempre há quem chega, são primeiro, as crianças, os bêbados e os cachorros. Esses três têm que saber lidar, né? Treinamento para a rua são com esses três, né?
A gente tem um trecho aí, acho que é do Rabeca agora. Da Rabeca. Como é que chama a peça? O Encantamento da Rabeca. O Encantamento da Rabeca. Que já é uma outra... Isso, que já é um Isso aí, por exemplo, é um espaço fechado, mas você faz também na rua, né? Sim, se faz Tá na lá rua a também. música presente, a Rabeca, o bumbo. Né? Esse é um espetáculo só das mulheres, né? Só das mulheres. É uma pesquisa da Lucélia Coelho, né? Da Lu Coelho, feita através... uma pesquisa sobre a rabeca, né? O surgimento desse instrumento, como é que ele chega aqui no Brasil, aonde ele vai ser desenvolvido, né? E ela encontra a região de Cananéia, litoral sul paulista, e no Nordeste, em Pernambuco, né? E ela faz essa trajetória do instrumento, aonde se percebe também que a maioria das vezes as brincadeiras onde tem a rabeca, o cavalo marinho, o fandango, o coco, eram brincadeiras praticadas por homens. As mulheres eram apartadas disso. Então ela resolve trazer para a cena uma discussão sobre a questão feminista também. Né? Então assim, o espetáculo ele pauta por essas questões, né? A construção do instrumento, né? Uma brincadeira que ela faz a trajetória do instrumento e ela toca nesses assuntos relacionados ao universo feminino. A rabeca normalmente tem quantas cordas? 3? São 3 cordas. 3 cordas da rabeca caiçara e 4 cordas na rabeca pernambucana. Como se fala, né? A rabeca é um instrumento ingrato. Você passa num show de 1 hora, meia hora afinando e meia hora tocando. Meia hora tocando. E o último trecho que nós temos aí, que é do Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro. Esse nome é dramático, hein? Que é do pessoal... de vocês também. Esse do buraco. Nosso, legal. Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro, o espetáculo que eu falei. É o nosso último trabalho. Ele mais recente, né? Ele estreou esse ano, em fevereiro de 2018, né? Nossa, que lugar é esse que eles estão apresentando? Esse é no Arsenal da Esperança. É uma casa de acolhimento aqui no Brás, né? Em que um grupo, a Companhia Estável de Teatro, reside aí, né? E é uma casa para homens, só homens que são acolhidos, né? Claro, quando há as apresentações, ela é aberta ao público, né? E aí a gente é um espetáculo só de poesias. Esse é o de poesias, e a gente trabalha com essa questão das imagens. Direção da Elisete Gomes. Elisete, quanto tempo, Elisete, puxa vida. Saudoso Atílio Garré, meu xará. Tive muito poucos xarás na vida. Então eu cultivo os meus xarás. Então começou semana passada, dia 6, dia 20, dia 21, lá na Praça Oswaldo Luiz da Silveira, Parque São Rafael e São Mateus. É só chegar, né? É só chegar. Se instala por lá. Exatamente. É só chegar que como a gente fala, teatro de rua, teatro na praça, teatro de graça. Teatro de rua, teatro na praça, teatro de graça. Bom esse slogan, hein? Realizado graças ao fomento, né? Realizado graças ao Programa Municipal de Fomento ao Teatro, né? A gente foi contemplado na 32ª edição, né? A edição do início do ano, né? A edição que era para sair agora no final do ano teve... Está enroscada, né? enroscada, as questões jurídicas, né? Uma disputa jurídica, né? Esperamos que os é a única forma de viabilizar esse tipo de trabalho. Exatamente, né? Tenham sensibilidade para deixar o fomento acontecer, que é uma lei digna, né? Acho que é a nossa lei mais estruturante que há para as artes para acontecer nessa cidade, né? Olhando aqui o teu boa parte do que está aqui. Cenário, boa parte do que está aqui, você vê logos do fomento, né? Para dizer que o quanto ela é estruturante para os grupos de teatro. No nosso caso, que fazemos teatro de rua, que fazemos teatro numa fundamental, região, né? É fundamental. Você não tem bilheteria, você não tem bilheteria. É fundamental. Abraço, sucesso para vocês, tá? Agradeço. Estamos sempre abertos aqui para o buraco do oráculo, tá bom? Valeu.